Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver sobre grandezas, unidades e conversão. Grandeza é uma descrição da natureza. É algo que permite o homem entender e transformar o que está ao redor. É tudo que pode ser expresso por um número de unidades, mediante uma contagem ou uma medição. Veja uma situação em que é feita uma contagem. Maria foi à cesta verificar quantas laranjas tinha. Contou e viu que tinha 16 laranjas. 16 laranjas é uma medida em que o número é o 16 e a unidade de contagem é a laranja. Fazer a medição de uma grandeza ou medir essa grandeza também requer a determinação de um número de unidades, no caso, unidades de medida. O número de unidades de medida encontrado é a medida da grandeza. Um exemplo de medição saiu numa notícia veiculada por meio da mídia e está num link que eu vou disponibilizar para vocês. Outro exemplo de medição. Observe a ilustração a seguir, que representa o velocímetro de um automóvel em determinado momento de uma viagem. Qual é a velocidade mostrada no velocímetro? A velocidade está entre 80 e 90 km por hora, acima de 85 km por hora. Com incerteza, se do valor da velocidade fica entre 87 e 88 km por hora. Considerando a opção 87 km por hora, pode-se dizer que o 8 é certo, enquanto o algarismo 7 é um algarismo duvidoso. Tanto 8 e 7 são denominados algarismos significativos. Nesse exemplo, o 8 e o 7. Isso indica dúvida na medida, que não é exata, ao contrário de um valor determinado por uma contagem, que é totalmente preciso, ou seja, exato, como no caso daquelas 16 laranjas. Qualquer medida é imprecisa devido às limitações e problemas do instrumento de medição utilizado. Podemos finalmente afirmar que medir uma grandeza significa obter um número de precisão limitada, capaz de indicar quantas vezes ela contém uma unidade de medida. Existiam grupos de países que adotavam conjuntos de unidades de medida distintos. Isso causava problemas econômicos, políticos, educacionais, de saúde e outros. Imagine que o padrão de comprimento ainda fosse como na época do rei Henrique I, onde a distância entre a ponta do seu nariz e a ponta do seu dedo médio, quando seu braço era esticado na horizontal, era a unidade padrão aí para o comprimento. Essa unidade padrão era denominada de jarda. Na França, o rei Luís XIV usou o comprimento do pé para definir outro padrão de comprimento, denominado de pé. A história da polegada também envolveu parte corporal de um rei. Com o passar dos tempos, a ocorrência de uma uniformidade na comunicação foi ganhando importância e hoje o mundo globalizado exige isso. A necessidade de uma uniformidade deu origem ao Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI no Brasil e usado na maior parte do mundo. Este é um conjunto formado por 7 unidades fundamentais e 2 suplementares, com as quais pode-se ter unidades derivadas de medida de todas as grandezas. Além das unidades, ele inclui prefixos que são múltiplos e submúltiplos na base 10 dessas unidades, e normas ortográficas que estabelecem como devem ser escritos os prefixos e as unidades. Tá? Então, associando aos símbolos dessas grandezas fundamentais e suplementares, bem como aos
das unidades de grandezas derivadas, pode-se ter prefixos que correspondem às potências de base 10, obtidas com a transformação do número em notação científica. Seu uso simplifica sobremaneira a grafia de quantidades muito grandes ou muito pequenas. A seguir, nós iremos ver algumas grandezas que vamos utilizar com frequência na química. As grandezas são massa atômica, massa molecular, massa molar, concentração comum, concentração em quantidade de matéria, massa em quilogramas, certo? Essa unidade deixou de ser definida como sendo a massa de um protótipo internacional existente no critério internacional de pesos e medidas e passou a ser definida através da balança de Watt. Temos também o título em massa, que é adimensional, o título em volume, que também é uma grandeza sem unidade de medida, ou seja, adimensional. A massa específica, dada em quilograma por metro cúbico, essa unidade de massa da substância que ocupa a unidade de medida volumétrica. Tá? A densidade, que é adimensional. Costuma-se muito confundir a massa específica com a densidade. A densidade é uma razão entre massas específicas, e a massa específica é a razão entre a massa da substância pelo volume que essa substância ocupa. Certo? A quantidade de matéria a unidade é mol, e essa unidade é definida como correspondente à quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos na massa de 0,012 kg de carbono 12. Em seguida, temos aí a grandeza energia, a sua unidade Joule. E essa unidade é definida como a aplicação da força de 1 newton durante o percurso de 1 metro para um objeto. Além disso, o Joule é equivalente a um Coulomb-Volt, ou o trabalho necessário para se mover a carga elétrica de 1 Coulomb através de uma diferença de potencial de 1 volt. Pode ainda ser definido como o trabalho produzido com a potência de 1 watt durante 1 segundo, ou 1 watt segundo, tá? O que é isso, tá? Bom, daí a gente tem o volume, dado na unidade de metro cúbico, a unidade de medida é o espaço tridimensional ocupado, certo? Temos também o tempo, a unidade segundo é a duração, certo? De 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Aí temos também a fração molar, que é uma grandeza que é dimensional, não tem unidade de medida, partes por milhão, e a gente vai usar aqui como unidade, tá? ppm, certo? Aí, então, assim, pessoal, agora a gente vai ver sobre cálculos envolvendo conversões de unidades. Em cálculos, é importante ter números acompanhados de unidades de medida, pois as unidades de resposta aparecerão no resultado. Se houver um erro no cálculo, por exemplo, se uma fórmula estiver errada, o erro ficará evidente pelo aparecimento no final de unidades que não fazem sentido. A análise dimensional com o método dos fatores de conversão é procedimento de cálculo que trata as unidades de medida como se fossem grandezas. Como ilustração, imaginemos que se quer calcular o volume V de um cubo, sendo o comprimento da aresta igual a A. Tá? Como V é igual a A ao cubo,
Se A é igual a 5 centímetros, encontramos V igual a 5 centímetros ao cubo, ou seja, 5 centímetros é 5 ao cubo vezes centímetros ao cubo. Não há dúvidas nesse caso sobre a unidade de volume, é o comprimento cúbico, centímetro cúbico. Tá? Então, suponhamos, porém, que se queira exprimir o volume em litros, unidade métrica igual a 10 ao cubo centímetros cúbicos. Podemos escrever essa unidade dessa maneira aí, 1 litro sendo igual a 10 ao cubo centímetro cúbico. Tá? Faltou aí o 3 como expoente aí para a unidade centímetro. Se dividirmos ambos os membros da igualdade pelo segundo membro, ficamos então com um resultado sendo igual a 1. Observe que as unidades foram tratadas como se fossem entidades algébricas. Observe também que o segundo membro é agora igual a 1, sem qualquer unidade. Como sempre é possível multiplicar qualquer grandeza por 1 sem que altere em nada a grandeza, pode-se multiplicar a expressão que usamos para o volume pelo fator 1 litro por 10 ao cubo centímetro cúbico, sem que nada se altere no volume. Na multiplicação, estaremos simplesmente alterando a maneira de exprimir o volume. Certo? Então, está aí a multiplicação do volume pelo fator de conversão e, fazendo esta alteração, chegamos a esse resultado dado em litros, tá? Através do fator de conversão. Então, a razão 1 litro por 10 ao cubo centímetro cúbico é um fator de conversão, pois é um fator igual a 1, que converte uma grandeza expressa numa unidade na mesma. Grandeza expressa em outra unidade. Observe que os números nesse fator de conversão são exatos, pois 1 litro é exatamente igual a 1000 centímetros cúbicos, expresso por 10 ao cubo centímetro cúbico. Esses fatores de conversão exatos não afetam o número de algarismos significativos nos resultados aritméticos. No cálculo anterior, a medida 5 centímetros, a medida da aresta do cubo, determina ou limita o número de algarismos significativos. A seguir, veja um vídeo sobre grandezas, unidades, contagem e medição. Desde que o mundo é mundo, as medições estão presentes no nosso dia a dia. Para medir o tempo, a distância, a velocidade e na indústria, para que os produtos sejam fabricados da maneira correta. A metrologia avançou muito nos últimos tempos. Exemplos deste avanço estão na indústria automotiva, nos postos de combustíveis e nas prateleiras dos supermercados. Essa evolução oferece mais exatidão e proteção para o consumidor. É impossível não levar em consideração o quão importantes são as medições num processo automotivo, num processo industrial. Quando nós falamos especificamente da produção de bloco de motores, hoje existem características que estão ligadas fundamentalmente ao desempenho do produto. Qual que é a importância da performance desse veículo para mim? Isso é um diferencial competitivo. Quando eu compro um veículo, eu quero um veículo que tenha boa performance. Eu quero um produto que me dê um bom consumo, que me dê um bom torque, que me dê uma boa potência. E hoje, sistemas de medições, a cultura da medição está intimamente ligada à garantia dessas características que eu espero como cliente.
As medições estão presentes desde a fabricação do seu carro, impressas nas etiquetas que mostram quanto o veículo consome, até o posto onde você abastece. Nos supermercados, também nos deparamos com as medições. Elas estão nos produtos pré-medidos, aqueles embalados sem a presença do consumidor, e nas balanças que pesam os produtos vendidos. A cultura da medição vai muito além de um processo industrial. E nós somos capazes de imaginar a nossa vida sem ter controle de tempo, sem ter controle de distância, sem ter controle de espaço. A medição está intrínseca à nossa vida, está intrínseca à nossa realidade. É impossível o ser humano achar que medição está simplesmente relacionada a um processo industrial, um processo produtivo. Está na nossa vida. Dia Mundial da Metrologia. Uma justa homenagem a essa ciência que não mede esforços em benefício do consumidor. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Até lá!